diante das calamidades da vida, diante das adversidades da vida, diante das barreiras que surgem, que acontecem e que vêm ao nosso encontro, diante desta grande pandemia que tem abalado as estruturas do mundo, o que podemos fazer? Nós não temos uma receita pronta. Ninguém tem solução pronta. Ninguém tem, na verdade, a solução para os problemas. Agora, nós podemos apontar, com base na palavra de Deus, e de forma bem específica, com base nesse texto do Salmo 57, nós podemos apontar alguns indicativos, apontar alguns elementos, mostrar para você que me escuta nesta noite alguns caminhos, algumas decisões que podemos então tomar. Para que eu fale isso, é necessário você ter uma compreensão melhor do texto, do seu contexto, em que situação se encontrava Davi quando ele escreveu, ou quando esse salmo relata da sua experiência. Veja bem, o Salmo 57 apresenta um dos momentos tenebrosos, um dos momentos difíceis, dos momentos de sofrimento da vida de Davi. É um salmo que retrata um momento difícil que Davi, inclusive no salmo, chama de calamidade. A questão aqui é a seguinte: Davi, ele estava fugindo da perseguição de Saul. E ele está em busca de um esconderijo. Ele está em busca de um abrigo. Ele está em busca de um lugar onde pudesse se esconder. E é interessante que ele se esconde exatamente numa caverna. Então, se você percebe aqui, o salmo é uma oração que Davi faz no momento difícil da sua vida. A gente poderia dizer que Davi aqui se encontra pedindo ajuda de Deus, e Davi aqui se encontra assustado, Davi se encontra com medo, Davi se encontra fugindo da perseguição de Saul. Além disso, há de forma perceptível aqui no fato histórico e no texto de que a alma de Davi apresenta uma sensação de angústia. Ele está angustiado. Nós percebemos que a alma de Davi está agitada. E nós percebemos que a alma de Davi, ou podemos dizer Davi, está então com a sua alma em aflição. E é diante de um contexto assim, é diante desta situação adversa, de calamidade, de fuga, que Davi, nós vemos no Salmo também, Davi expressa para Deus a sua situação difícil e a sua situação complicada. Ele expressa para Deus, se você olhar no Salmo, a sua ansiedade. E o mais bonito, Davi expressa a sua fragilidade diante do Senhor, mas ele implora a assistência divina, a assistência de Deus. Nós encontramos Davi, então, pedindo ajuda e assistência de Deus. Podemos ver aqui que mesmo diante de uma situação de calamidade, mesmo diante de uma situação de adversidade, mesmo diante de uma situação de aflição, nós encontramos Davi expressando toda a sua confiança em Deus. Nós encontramos Davi
tendo uma expectativa de livramento da parte de Deus. Nós encontramos Davi aqui mostrando uma expectativa confiante, poderíamos dizer assim, uma expectativa confiante de libertação. E o mais importante, eu diria, nós encontramos Davi manifestando sinais da alma para o exercício do louvor. Olha que coisa interessante. O homem está com medo, o homem está assustado, o homem está aflito, o homem está numa situação complicada que ele chama de calamidade, mas é como se ele estivesse manifestando na sua alma os sinais para poder, em momento oportuno, ou a partir dali, poder louvar e exaltar o nome do Senhor. Portanto, você tendo já entendido o contexto do Salmo, o meu propósito hoje à noite é dizer para você o que podemos fazer diante das calamidades da vida. O que podemos fazer? Eu já disse que nós não temos receita, mas nós podemos, e é o que eu quero falar para você nessa noite, enfrentar as calamidades e as adversidades da vida de 4 formas que esse salmo nos apresenta. A primeira delas, vamos enfrentar as calamidades da vida, em primeiro lugar, clamando pela misericórdia de Deus. Olha o que diz o versículo 1 e o versículo 2, que já foi lido. Compadece-te de mim, ó Deus. Essa é a sua oração. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Aí diz, pois em ti se refugia a minha alma. À sombra das tuas asas me refugiarei, até que passe as calamidades. E o versículo 2 diz, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Esta é a razão que nós podemos ver no exemplo de Davi e segui-lo. A primeira, então, forma de enfrentarmos as calamidades da vida é orando, é clamando, é pedindo a misericórdia de Deus. Davi nos ensina isso. Você observa que Davi clama a Deus. Por que ele clama a Deus? Porque ele confiava plenamente em Deus. Tanto é que o nosso texto diz, claramente, ele diz, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo realiza, que tudo executa, de forma mais simples, que tudo faz por nós. Veja que as orações de Davi nos Salmos refletem, acima de tudo, o seu relacionamento de intimidade com Deus. Veja que não é apenas um ato religioso, mas é a expressão de um diálogo com o Senhor, de um diálogo com Deus. Davi, nós podemos ver neste e nos outros salmos, em todos os outros momentos, Davi caminhava lado a lado com Deus. Por isso que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele era melhor do que eu e do que você, ou de qualquer outro servo de Deus. Não, mas é porque ele era um homem que caminhava lado a lado com o Senhor, expressando louvor ou clamando a assistência de Deus. Veja que isso ele fazia de forma constante, e isso também fazia toda a diferença na sua vida. Ele, diante do maior desespero, lá está ele, clamando a Deus, pedindo a assistência divina, e mesmo diante de calamidades, ele está procurando manter-se a calma, exatamente no relacionamento com o Senhor. Se você observa, a caverna não cala o clamor de Davi. A caverna foi, na verdade, um ambiente propício para que ele pudesse clamar a Deus. A caverna foi a porta pela qual ele encontrou o acesso a Deus. Nós podemos perceber que os problemas
eles não eram suficientes para fechar a boca de Davi, não era suficiente para matar a confiança de Davi. Diante dos problemas, Davi estava lá clamando ao Senhor. Isso nos ensina muito bem nos dias em que nós temos vivido. Então veja que Davi nos ensina de que clamar a Deus, ir a Deus, mesmo diante das dificuldades, é a melhor solução, é a melhor decisão, é a melhor atitude que podemos fazer. Paul Miller, um escritor, ele disse o seguinte: a oração não nasce da disciplina, mas do desespero. Davi parece nos ensinar isso em muitos momentos. No seu momento de desespero, de calamidade, de dificuldade, de fuga, de medo, lá está Davi clamando a Deus. Ele clama ao Deus que executa, que realiza, que faz. Charles Spurgeon, famoso pregador, Charles Randall Spurgeon, ele disse: a oração não nos prepara para grandes obras. Ele diz: a oração é a maior de todas as obras. Diante desta calamidade, ou de outras calamidades, diante deste grande problema que tem atingido as nações, ou diante de um problema que está atingindo só o seu coração e a sua vida, podemos orar, podemos clamar a Deus. Pedir a misericórdia de Deus é clamar um Deus misericordioso. No nosso próprio texto, fala da admirável misericórdia, grandeza de Deus. Olha o versículo 10 que diz: pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Aqui está a admirável grandeza da misericórdia de um Deus que é misericordioso. Então, o que podemos fazer diante das calamidades da vida? Em primeiro lugar, clamar pela misericórdia de Deus. Qual a lição prática e a aplicação prática que eu tiro para a minha vida e que podemos tirar para as nossas vidas nessa noite? A primeira lição que nós tiramos é: precisamos clamar ao Deus misericordioso. No livro de Lamentações de Jeremias, nós aprendemos uma grande verdade: que as misericórdias do Senhor são causas de não sermos consumidos. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. E a misericórdia do Senhor tem um patrocínio. Não é da Coca-Cola ou de qualquer outro produto famoso. As misericórdias do Senhor é patrocinada pela fidelidade de Deus. Jeremias disse isso: grande, Senhor, é a tua fidelidade e a tua bondade. Em segundo lugar, então, em primeiro lugar, clamar pela misericórdia de Deus. Primeira lição: precisamos clamar ao Deus misericordioso. Segundo lugar, o que fazer diante das calamidades? Como enfrentar as calamidades da vida? Segundo lugar, refugiando-se no abrigo de Deus. Está no versículo 1 ainda do nosso texto. Olha o que diz. Primeiro, Davi, ele pede misericórdia, ele pede compaixão. E em segundo lugar, ele diz: pois em ti se refugia a minha alma. E ele diz: à sombra das tuas asas me refugiarei até que passem as calamidades. Esse texto parece ser um jornal escrito hoje, porque a Bíblia é atual. A Bíblia não tem data de validade, de vencimento. É a palavra de Deus, é eterna. E olha como esse texto tem tudo a ver comigo e com você. Davi estava onde? Dentro da caverna. Grande parte da população mundial
principalmente aqueles que podem, estão dentro das suas casas, estão abrigados dentro das suas casas. Mesmo em tempo que não é de calamidade, o lugar de refúgio do ser humano é dentro da sua casa. As pessoas que não têm um abrigo, que não têm uma casa, nós chamamos de pessoas que estão nas ruas, estão em estado vulnerável. Davi, ele fugindo de Saul, encontra esse esconderijo dentro da caverna. Nós estamos escondidos dentro das nossas casas. Mas nós aprendemos com esse texto que o refúgio verdadeiro não é a caverna nem a nossa casa. Davi está dizendo, eu estou refugiado dentro dessa caverna, mas eu estou me refugiando no teu abrigo, no teu refúgio, debaixo das tuas asas. A gente conhece bem essa figura das asas. É a galinha que está exatamente com os seus pintinhos, seus filhotes, e todos eles, por maior que seja o número daqueles pintinhos, estão abrigados debaixo das asas. Nós estamos abrigados nas asas do Senhor, sob as asas do Senhor. Vivendo debaixo aqui é a figura da graça, é a figura da misericórdia. Nós estamos debaixo do abrigo do Senhor, debaixo da sua graça, da sua misericórdia. Portanto, eu queria dizer para você que as calamidades, que as adversidades, que os problemas, que as aflições, que as coisas que vêm contra nós, os problemas, eles terminam servindo de oportunidade da gente sentir de forma mais profunda o cuidado, a proteção, o calor, o carinho de Deus. Eu costumo dizer que as dificuldades são solos férteis para se perceber o cuidado, o carinho, o agasalho, o abraço e o acolhimento de Deus. Nós vemos isso na vida de Davi. E é o que eu quero dizer para você que está aí me escutando e me vendo. Eu gostaria de estimular você a se refugiar no Senhor. Eu gostaria de estimular você a enxergar as circunstâncias adversas como uma oportunidade de você sentir o cuidado de Deus, de você deixar Deus cuidar da sua vida, de você sentir-se abrigado pelo Senhor, de você experimentar o socorro de Deus. É uma oportunidade de você deixar Deus tratar a sua vida. Então, qual a grande lição que nós tiramos aqui? A lição, guarde aí na sua mente. Precisamos nos abrigar no refúgio e no abraço de Deus. Você possa, onde você está, que você possa dizer isso. Eu preciso me abrigar no refúgio e no abraço de Deus. Sinta-se abraçado pelo Senhor. Deixe-se abraçar pelo Senhor. Procure o refúgio de Deus, mesmo você estando guardado, protegido dentro da sua casa, mas busque o refúgio do Senhor. Essa é a grande lição. Precisamos nos abrigar no refúgio e no abraço do Senhor. Em terceiro lugar, em primeiro lugar, como vamos enfrentar as calamidades? Clamando pela misericórdia de Deus. Segundo, refugiando-se no abrigo de Deus. Terceiro lugar, confiando na ação de Deus. Essa é a terceira forma que Davi nos ensina. Confiando na ação de Deus. Olha o que diz o versículo 2.
clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Olha o que Davi está dizendo: Deus vai executar por mim, Deus vai realizar por mim, Deus vai fazer por mim. Ele confia plenamente na ação de Deus, ele confia plenamente no que Deus vai realizar, ele confia plenamente no que Deus vai fazer, no que Deus vai executar. E o versículo 3 é maravilhoso. A parte A diz: Ele do céu enviará o seu auxílio. Eu tenho dito, e quero dizer mais uma vez, que nós estamos num tempo de crise e diante de um inimigo cruel, de um inimigo perigoso, de um inimigo que tem o cenário e que traz consigo o espírito de morte, de ferir, de nos atingir, de tragar as nossas vidas. Um inimigo que tem nos intimidado. Essa aqui é uma realidade. Mas nós estamos diante de um inimigo que não tem uma solução humana. As organizações das nações humanas não têm solução. A Organização Mundial de Saúde não tem uma solução. A ciência não tem resposta. O poder bélico e militar não tem resposta. O poder financeiro não tem resposta. O poder político não tem resposta. Ninguém tem a solução. Davi tem a solução apontada aqui no seu salmo. Ele diz claramente, no versículo 3, Ele do céu enviará o seu auxílio. O que é que a Bíblia diz? Deus é o Deus do impossível. Muitos, eu acompanho a rede social e vejo muitos, inclusive pastores, cristãos, crentes, pessoas mais distantes, pessoas mais próximas, conhecidas, pedindo a intervenção deste ou daquele poder. Eu quero incentivar você que é crente em Cristo Jesus a dobrar os seus joelhos e pedir a intervenção do Senhor. É o que eu tenho feito todos os dias, porque o versículo 3 diz que dele vem o seu auxílio, é dele que veio a intervenção. Davi enfrentou calamidades, confiando na ação de Deus. Eu quero incentivar você, a partir de hoje, confiar no propósito de Deus, confiar nos planos divinos, confiar na justiça de Deus, confiar no verdadeiro, no leal amor e carinho de Deus, confiar no cuidado e na proteção de Deus, confiar, acima de tudo, na soberania de Deus. E como eu acabei de falar, confiar, clamar, pedir a intervenção do Senhor, o livramento, a salvação, a solução. O que eu acho mais impressionante nessa questão está no versículo 7. Ou seja, diante de todo esse quadro, diante de todo esse cenário de fuga, de aflição, de medo, de caverna, de calamidade, o versículo 7, nós vamos encontrar Davi com uma atitude final surpreendente, extraordinária, motivadora. Olha o que diz o versículo 7. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos, da harpa. Você pode louvar o Senhor com os seus instrumentos, com a sua voz, com as suas atitudes. Ou seja, nós aprendemos aqui, eu queria passar para você nessa noite, que por mais que seja a adversidade,
por maior que ela tenha poder de destruição. Nós precisamos aprender com Davi, que é num momento como este, que nós precisamos declarar que o nosso coração está firme para louvar, para engrandecer e para exaltar o nome do nosso Senhor. Qual a grande lição que nós tiramos aqui? Precisamos confiar na ação de Deus diante das calamidades, diante das adversidades e dificuldades da vida. João, capítulo 16, versículo 33 diz: no mundo tereis aflições, no mundo tereis calamidades. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta é a palavra que nós temos da parte de Deus no Salmo 57, na atitude de Davi e no que está registrado em João com as próprias palavras do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para a gente finalizar, em quarto lugar, em primeiro lugar, vamos enfrentar as calamidades clamando pela misericórdia de Deus. Segundo lugar, refugiando-se na graça, na sombra, no abrigo de Deus. Terceiro, confiando na ação do Senhor. E em quarto e último lugar, nós vamos encontrar no versículo 5, no versículo 7 e no versículo 11, nós vamos encontrar a quarta forma de Davi enfrentar as lutas e dificuldades, louvando a Deus. Olha como é maravilhoso. No versículo 5, aparece a primeira expressão de louvor. Davi diz: seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Veja, aqui nós encontramos Davi com três expressões de louvor, expressões maravilhosas. Primeira delas, a exaltação do nome do Senhor. Versículo 5 do versículo 11. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus. O versículo 11 diz: seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e seja a tua glória para sempre. No versículo 5, mais uma vez ele diz: seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, seja a tua glória sobre a terra. Nós precisamos clamar, nós precisamos louvar, nós precisamos exaltar, e diante das calamidades da vida, nós queremos ver o resplendor da glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, a manifestação da presença de Deus, a manifestação do poder de Deus. Então nós precisamos exaltar o nome do Senhor como uma expressão de louvor, de adoração, como uma expressão de dependência, como uma expressão de glorificação do seu nome, como uma expressão da sua glória. Nós somos a glória do Senhor sendo manifestada na terra. Nós somos o resplendor da glória de Deus. A segunda expressão de louvor que nós encontramos está no versículo 7 e no versículo 8. Se no versículo 5 e 11 nós vemos Davi louvando e exaltando o nome do Senhor e falando da manifestação da sua glória, no versículo 7 e no versículo 8 nós vamos encontrar expressões de louvor. Olha o que diz o versículo 7: resoluto está o meu coração, ó Deus, firme está o meu coração, resoluto, firme está o meu coração. Cantarei, sim, cantarei o quê? Louvores. Meu querido, ao invés de você ficar gastando os seus neurônios, brigando, polarizando política, criando inimizades, agredindo, sendo agredido, povo de Deus, eu conclamo a você a exaltar a Deus, a pedir: venha a nós o teu reino, a tua glória, a cantar louvores, a expressar louvores. Vá para a sua rede social, poste o texto bíblico, vá para a sua rede social, pegue o seu instrumento, o seu violão, cante louvores.
A igreja é um exército que marcha de joelhos. A igreja não luta com armas. A igreja não luta com argumentos. A igreja não luta com falácias. A igreja não luta com armas humanas. A igreja é um exército que marcha de joelho, louvando, com mãos levantadas, louvando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. Venha a nós, venha sobre o Brasil, venha sobre o sertão, venha sobre o Nordeste, venha sobre as nações, venha sobre o Equador, venha sobre todos os povos, como diz o Salmo 67, seja Deus gracioso para conosco, a fim de que as nações, os povos, as terras conheçam a salvação do nosso Senhor. Cantando louvores. Davi canta louvores com lira, Davi canta louvores com harpa, Davi canta louvores com instrumentos, Davi usa a sua voz, Davi canta louvores com a sua boca e Davi canta louvores com o seu coração. Ele diz, firme está, ó Deus, o meu coração. Há uma outra expressão de louvor aqui. Primeiro, exaltação do nome do Senhor, manifestação da sua glória, cantando louvores ao Senhor com dons, talentos, coração e voz. E a terceira expressão de louvor está no versículo 9 e 10. Maravilhoso. Chama a sua atenção. Olha o que diz Davi. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações. E o versículo 10 diz, pois a tua misericórdia, benignidade é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Veja que são louvores que partem da terra, atravessa as nuvens e chega aos ouvidos de Deus dos céus. Sabe o que quer dizer isso aqui? Ele exalta, ele canta, ele louva, mas ele diz, eu vou contar. A palavra aqui não é apenas cantar, mas é testemunhar, é contar. Eu vou contar, as nações vão saber, os povos vão saber, a terra vai saber, as nações vão exaltar, o teu nome será louvado. Olha que coisa maravilhosa. Davi promete, quando eu sair da caverna, e até dentro da caverna eu estou louvando, mas quando eu sair eu vou testemunhar. Eu vou contar a todos sobre o teu nome, e aqui Davi está exaltando duas coisas bem importantes. Primeiro, o nome do Senhor e a fidelidade do Senhor. Nós estamos caminhando para o final, mas qual a lição que nós tiramos aqui? Precisamos louvar ao Senhor e testemunhar do seu nome em todo o tempo e para todos os povos e nações. Grave isso aí. Precisamos louvar o nome do Senhor, a sua fidelidade, em todo o tempo, inclusive nesse de calamidade, em todo o tempo. E proclamar, testemunhar do seu nome para todos os povos e nações. Salmo 67 e no versículo, e também no Salmo 96. Eu queria concluir nessa noite, diante do nosso tempo, diante da nossa proposta e do nosso propósito. Eu queria perguntar a você, o que podemos fazer diante das calamidades da vida? E aí eu proponho o que eu já disse. Podemos clamar pela misericórdia de Deus, podemos refugiar-se no abrigo de Deus, podemos confiar na ação de Deus e podemos louvar o nome do Senhor e testemunhar para os povos e para as nações. Eu queria, como palavra final, citar um cantor conhecido por parte do povo evangélico, Armando Filho, que ele diz, dos homens não vem solução para restaurar este país ou restaurar as nações. Meu querido, a solução, a restauração, o governo
é Deus que estabelece. E é esse Deus que nós devemos clamar o seu nome. É esse Deus que nós devemos refugiar-se no seu abrigo. É esse Deus que nós devemos confiar na sua ação. E é esse Deus que nós devemos, então, testemunhar, louvar e cantar louvores. Que a bênção do Senhor seja com a tua vida. Nós te abençoamos em nome do Senhor. Fique firme diante das calamidades e adversidades, pois a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Deus abençoe a sua vida.